Olá, sou o professor Dr. Emílio Herrera Júnior, médico neurologista do Herrera Neurociências e Reabilitação, e este é meu filho, Dr. Gustavo de Almeida Herrera. Ele é médico, neurologista e mestre, e trabalhamos juntos aqui no Herrera Neurociências e Reabilitação. E hoje vamos falar para vocês o que é o envelhecimento normal, o que é o declínio cognitivo e o que é a demência. O envelhecimento populacional hoje é uma realidade. O que antes era característico dos países só desenvolvidos, hoje também ocorre nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Este aumento da expectativa de vida faz com que apareçam as doenças crônicas e degenerativas do sistema nervoso. A expectativa de vida em 1900, ou seja, há 124 anos atrás, era de 33,3 anos. Hoje, essa expectativa passou para 79 anos. Para se ter uma ideia, em 1975, a população idosa acima de 65 anos nos países desenvolvidos era de 10,5%. E no ano de 2025, ou seja, no ano que vem, vai passar para 16,5%. Já nos países em desenvolvimento, como o nosso, essa expectativa era de 3,8% e hoje passou para 7,5%. O envelhecimento do corpo e do cérebro traz o quê? Como consequências, a limitação física com dores, lentificação dos movimentos e um certo grau de declínio da função cerebral, ou seja, um certo grau de declínio da memória, das habilidades de atividade diária e pode, em alguns casos, evoluir para a demência. Vamos falar agora sobre a prevalência da demência, ou seja, quantos pacientes têm com demência numa determinada idade. Eu, junto com o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, fizemos o primeiro estudo latino-americano de prevalência de demência. Hoje, inclusive, Catanduva é referência mundial quando se fala em prevalência de demência. Nós fizemos um estudo a partir dos 65 anos de idade. E a partir dos 65 anos de idade, a prevalência de demência é de 7,1%. E essa prevalência de demência aumenta progressivamente com a idade. Para vocês terem uma ideia, dos 65 aos 69, apenas 1,6% tem demência. Já dos 85 anos ou mais, 38,9%. Portanto, a prevalência de demência aumenta 5,1% a partir dos 65 anos de idade. Toda queixa de memória é uma demência? Claro que não. Foi feito um estudo com indivíduos com 65 anos ou mais e se perguntou quem tinha alguma queixa de memória, alguma queixa de esquece alguma coisa do dia a dia, as atividades, problemas de lembrar o nome de algumas pessoas. E se descobriu que 60% das pessoas disseram que sim. Mas um estudo feito por Herrera e colaboradores sobre demência verificou que apenas 7,1% desses pacientes com essas queixas de memória na verdade, tinham evidência de demência nessa idade. Então, por que, já que a prevalência de demência é de apenas 7,1%, por que 60% das pessoas têm essa queixa de perda de memória? Com o passar da idade, vai havendo uma redução da massa cerebral. Isso é uma característica do envelhecimento. E óbvio que isso leva a um certo declínio, mas não importante para interferir nas atividades da vida diária. E as outras pessoas, por que tem tanta queixa? A gente sabe hoje que uma das coisas importantes para ter memória boa é concentração. Com a vida atual, todo mundo está muito cheio de coisas e afazeres para fazer. Então, obviamente, não consegue ter uma atenção seletiva boa e por isso é que não tem uma boa memorização. Outros fatores importantes também, a pessoa de mais idade vai ficando muito sedentária e muito em casa. Isso faz com que haja um declínio progressivo da memória. O declínio cognitivo relacionado à idade, então. Quais são os principais sintomas? É um fenômeno comum e natural, conforme já foi descrito pelo Dr. Emílio, do processo de envelhecimento. Deve-se observar as mudanças na memória, na atenção e nas habilidades de resolução de problemas com o comprometimento cognitivo. O declínio cognitivo dos idosos é um fenômeno comum e natural do processo de envelhecimento. Então, é normal se observar o quê? Mudanças na memória, mudança na atenção,
nas habilidades de resolução dos problemas, comprometimentos cognitivos discretos, mas não leva a uma dificuldade nas atividades de vida diária. Ou seja, esses comprometimentos não são suficientes para atrapalhar a vida diária do paciente. Nós vimos então que, apesar de tantas pessoas terem uma queixa de redução da memória, uma pequena porcentagem dessa população é que apresenta esse tipo de sintoma realmente que leva a um declínio das atividades da vida diária. Além dos fatores do próprio envelhecimento, outro fator da atenção que nós falamos, outro fator importante é os problemas comportamentais, seja da ansiedade, seja da angústia, seja da depressão. Todos esses levam a um declínio das atividades. Apesar da pessoa referir que está tendo uma redução de memória, isso normalmente é um declínio relacionado aos problemas da atividade da vida diária. O que é importante é que uma das diferenciações importantes entre o declínio cognitivo patológico e o declínio cognitivo bom relacionado à idade é que isto não interfere nas atividades da vida diária. Ou seja, se a pessoa fazia compras, consegue fazer, se a pessoa sai de casa, consegue voltar sem perder. Se a pessoa, nas próprias contas, coisas pessoais, ela consegue fazer relativamente bem. Então, com tudo isso, como a gente pode evitar o declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento? Então, como a gente pode evitar o declínio cognitivo relacionado à idade? Com uma educação, ou seja, um estudo. Quanto mais tempo de estudo, menor o risco. Tem um fator protetor. O controle do peso com uma dieta saudável. Uma atividade física regular. Atividades cognitivas, ou seja, estimular o cérebro. Como ler, fazer palavras cruzadas, jogar xadrez, entre outras. Além disso, um sono de qualidade, dormir bem, é essencial para a memória. Muito necessário fazer o quê? Uma higiene do sono. Diminuir o quê? Os estímulos que podem prejudicar seu sono. Ou seja, um lugar tranquilo, arejado, mais escuro, com poucos ruídos, poucos estímulos distratores para o sono. Controle de doenças clínicas, como a hipertensão arterial, diabetes, suspender o tabagismo, evitar ou usar de forma moderada o álcool, evitar o abuso de bebidas alcoólicas, identificar e controlar sintomas ou fatores que levam ao estresse e tratar a depressão, entre outros sintomas. Bom, o que é importante? Por que algumas pessoas têm então uma atrofia cerebral grande e não tem ainda nenhum sinal de demência? E outros com uma atrofia muito pequena já têm um quadro demencial bastante importante. Os estudos mostram que quem tem reserva cognitiva tem uma chance de desenvolver demência muito mais tardiamente. O que é a reserva cognitiva? É o que se usa do cérebro. Como foi falado há pouco, atividade intelectiva contínua, atividade física, boa alimentação, evitar o estresse, todos esses fatores fazem com que aumente a reserva cognitiva. O estudo também é importante nesses fatores. O estudo de Herrera e colaboradores mostrou que as pessoas com o estudo alto têm apenas 2% de chance de ter demência, acima dos 65 anos. E os analfabetos ou com escolaridade muito baixa, 12%. Ou seja, essa reserva cognitiva é um fator importante para evitar o quadro demencial. Uma das causas de queixa de memória em idosos é o declínio cognitivo subjetivo. Trata-se de uma mudança relatada pelo paciente no desempenho dele, como, por exemplo, no caso da memória, da linguagem, da orientação, não detectado objetivamente através dos testes aplicados e não há comprometimento das atividades de vida diária. Alguns estudos mostram que essas pessoas com esse declínio cognitivo subjetivo têm um risco um pouco maior de desenvolver a demência do que as pessoas sem esses sintomas. Então, o declínio cognitivo subjetivo é definido como o quê? Um declínio percebido pela própria pessoa de forma persistente da sua capacidade cognitiva, em comparação com como ele era anteriormente. O importante é o seguinte:
Foi feito estudos, então, o que antigamente se falava que não era problema, hoje se verifica que muitas vezes o declínio cognitivo subjetivo pode evoluir para um quadro demencial. Então, a sequenciação é o declínio cognitivo relacionado à idade, o declínio cognitivo subjetivo em que a pessoa ou acompanhante acha que a pessoa tem uma alteração de memória, mas na realidade os testes não mostram, e a característica fundamental é que esse declínio cognitivo não leva ou interfere com as atividades da vida diária. Então vem o próximo quadro. O que é o declínio cognitivo leve? Então, declínio cognitivo à idade, declínio cognitivo subjetivo e depois declínio cognitivo leve. O que é o declínio cognitivo leve? O declínio cognitivo leve é uma alteração de memória ou de outras áreas de função nervosa superior, não necessariamente só memória, e que leva a objetivamente os testes mostrarem que existe um grau de declínio. Mas a característica fundamental é que isso não interfira com as atividades da vida diária. Então nós vimos declínio cognitivo, depois amnésia, que é perda de memória, e temos os declínios por déficit da função executiva, que frequentemente levam às demências chamadas frontotemporais. Bom, quais são os critérios diagnósticos para o declínio cognitivo leve? Então, conforme a gente já viu, uma queixa da memória pelo paciente ou pelo familiar, uma atividade de vida diária normal, ou seja, não há um comprometimento da atividade de vida diária do paciente, a função cognitiva geral do paciente é normal, o comprometimento objetivo é em apenas uma área cognitiva, ou seja, ou na memória, ou na parte executiva, mas não há interferência nas atividades de vida diária, que é a principal característica. Bom, então quais são os sintomas objetivos do declínio cognitivo leve? Nós vimos que, principalmente, o declínio cognitivo amnéstico, ele começa com uma redução da memória. Característica fundamental é perda de memória para fatos recentes. Por quê? Porque quanto mais recente, é menos integrado no cérebro ainda. Quanto mais antigo, já mais estável esse tipo de memória. Então é muito frequente a pessoa que tenha essa queixa de declínio de memória repetir a mesma pergunta, a mesma história várias vezes ao dia. Quando os familiares mostram alguma coisa para ele, eles daí a pouco se esquecem. A característica de memória é isso. A atenção também é outra coisa que se altera muito, quer dizer, a pessoa consegue se distrair com muita facilidade. A função executiva, ou seja, as habilidades que ele tinha antes, ele também pode se perder. Então, as características seguintes. Quais são os tipos de declínio cognitivo? Bom, os tipos de declínio cognitivo leve são o declínio cognitivo leve amnésico de domínio único, o declínio cognitivo leve não amnésico de domínio único, com comprometimento de um único domínio cognitivo, que não seja a memória. Em geral, nesse caso, o que é comprometido é a função executiva. O declínio cognitivo leve amnésico de múltiplos domínios, caracterizado por um leve comprometimento de múltiplos domínios, caracterizado por um leve comprometimento de múltiplos domínios cognitivos, incluindo a memória. O declínio cognitivo leve não amnésico de múltiplos domínios, com um leve comprometimento de vários domínios, mas com a memória preservada. Então nós vimos, na realidade, esse declínio cognitivo leve não é só do tipo amnéstico. O declínio cognitivo leve do tipo amnéstico, em geral, pode evoluir para a doença de Alzheimer. Os declínios cognitivos não amnésticos, principalmente de função executiva, de outras habilidades, podem evoluir frequentemente para demência frontotemporal. Então, o que é o declínio cognitivo leve da doença de Alzheimer ou doença de Alzheimer prodrômica? Neste caso, o declínio cognitivo leve é do tipo amnéstico, ou seja, ele se inicia com uma perda de memória importante, que não interfere ainda nas atividades da vida diária, mas já existe não só subjetivamente pelo paciente ou familiares referirem, mas objetivamente pelos pacientes e pelos exames neuropsicológicos. Então, já existe declínio.
Por que que isso acontece? Porque já começa a haver um declínio, principalmente das áreas de memória, principalmente as áreas temporais do hipocampo, onde há uma diminuição do número de células e há uma diminuição da perfusão sanguínea cerebral. Hoje, o declínio cognitivo leve da doença de Alzheimer já pode ser percebido se ele vai desenvolver para a doença de Alzheimer. Então, existem testes que depois a gente vai falar, quando falar mais da doença de Alzheimer, em que você pode prever essa evolução. Quais são eles? Uma é a ressonância magnética de crânio com medida volumétrica do hipocampo, que a gente vai ver uma diminuição do tamanho do hipocampo, que é a área de memória. E se fizer ressonâncias sequenciadas, a gente vai ver uma atrofia progressiva. Outras coisas, além disso, é o PET com PIB, quer dizer, é um marcador para o beta-amiloide, que é uma proteína da demência. Então, nós vamos encontrar esse cérebro já com bastante PET com PIB. E outra coisa importante também é o líquor. O líquor, a gente vai encontrar no líquor uma redução do beta-amiloide e um aumento de tau. Essas características são importantes quando a gente tem um declínio cognitivo leve para evidenciar se isso vai evoluir para o quadro demencial. Bom, então o que seria a demência? A demência seria um declínio da função cognitiva com comprometimento de pelo menos 3 das seguintes esferas da atividade mental: linguagem, memória, função visoespacial, cognição, que seria a parte de abstração, juízo, habilidades matemáticas, funções executivas, da personalidade ou emotividade. Outra coisa importante, tem uma característica importante. Até o último consenso de demência, era obrigatório para se fazer o diagnóstico de demência que houvesse comprometimento de memória. Isso caiu por terra. Hoje, as demências podem começar sem declínio de memória. Por exemplo, a demência frontotemporal, principalmente na sua variante comportamental ou na sua variante afásica, eles podem iniciar sem declínio de memória. A mesma coisa pode-se falar das demências vasculares, que no seu início podem evoluir sem nenhuma queixa de memória e depois vão aparecendo as queixas. Então, não é mais obrigatório para se fazer o diagnóstico de demência que se tenha perda de memória. Quais são os principais fatores que aumentam o risco para se desenvolver uma demência? Bom, doenças neurológicas prévias como epilepsia, acidente vascular encefálico, hemorragias meníngeas, traumatismos cranianos, algumas doenças sistêmicas como a hipertensão arterial, vasculite, hepatopatias, doenças tireoidianas, síndromes mal absortivas, dislipidemia, diabetes, doenças infecciosas como, por exemplo, hepatite, HIV, sífilis, encefalites, medicações, principalmente com ação anticolinérgica, como alguns antidepressivos, antipsicóticos, agentes gastrointestinais, atropina, iosina, entre outros. Uso de substâncias de abuso, como por exemplo, alcoolismo e outras drogas, como por exemplo, cocaína, o crack, entre outras. Então, importante do que foi falado até agora, existe um declínio cognitivo relacionado à idade, em que a pessoa tem um leve declínio, mas que não atrapalha a vida dela e não interfere em nenhuma coisa. Depois nós temos o declínio cognitivo subjetivo, em que a pessoa tem uma queixa de memória, ou os familiares têm essa queixa de memória do paciente, mas que a avaliação neuropsicológica não mostra nenhum interesse. Esse declínio cognitivo muitas vezes volta ao normal, mas eventualmente pode encaminhar para a doença de Alzheimer. O declínio cognitivo leve, que há uma perda de memória já mais significativa, que não interfere nas atividades da vida diária, mas que os testes objetivos mostram que já existe problemas de memória. O que é importante que nem sempre esse declínio cognitivo leve vá evoluir para um quadro demencial. Muitas vezes ele regride e outras vezes eles evoluem para um quadro demencial.
o declínio cognitivo leve do tipo amnéstico para a doença de Alzheimer e os declínios cognitivos leves não memória se evoluiriam para a demência frontotemporal. Esse estudo realizado por Herrera e colaboradores em Catanduva com pessoas acima de 65 mostrou que a doença de Alzheimer ela é responsável por 54% dos casos das demências, ou seja, então ela é a maior causa de demência. As demências vasculares, em torno de 23, só ou acompanhada da doença de Alzheimer. E as outras causas, como, por exemplo, o relacionamento do Parkinson com a demência, como a demência corpus de Levy, como a demência frontotemporal, com uma quantidade bem menor. Claro, existem outras causas de demência que a gente vai dar, inclusive uma doença grave, que é a doença de Jacob-Creutzfeldt. E existe, apesar de todos esses cuidados, um grupo chamado de demência indeterminada, em que a gente não tem uma causa definida. O que é importante de tudo isso? Quando uma pessoa tiver uma queixa de perda de memória, é importante fazer o exame acurado para verificar se isso é só um declínio cognitivo relacionado à idade, se é um declínio cognitivo chamado declínio cognitivo subjetivo, em que a pessoa tem queixa de memória, mas objetivamente não se verifica, se isto é o declínio cognitivo leve, quando normalmente ou é amnéstico ou não amnéstico, como a gente falou, ou se isso já é um quadro demencial, em que há pelo menos comprometimento em 3 áreas da função nervosa superior, não necessariamente a memória, e que isso interfira com as atividades da vida diária e que altere o comportamento. Portanto, frente a esses sintomas, procure seu médico para melhor orientação. Hoje nós vimos problemas de memória, inclusive os quadros demenciais, os quadros de declínio cognitivo leve, os quadros de declínio cognitivo subjetivo, os quadros de declínio cognitivo relacionado à idade. Então, por isso é de suma importância, quando você tem uma queixa ou você conhece alguém que você acha que está tendo algum desses problemas, procurar um médico de sua confiança. Daremos seguimento no próximo vídeo sobre a doença de Alzheimer. Siga a gente e dê um like se você gostou do vídeo.